irmãs, com alegria nos reunimos a cada ano para celebrar a festa de São Sebastião, copadroeiro de nossa paróquia. E por quê? Por que queremos, por que temos tanto carinho por São Sebastião? Esses dias, lendo alguns artigos sobre a relação de São Sebastião com a cidade de Aracati, nós conseguimos compreender o quanto de carinho o povo desta terra devota a São Sebastião, por ser ele o padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. E, especialmente, duas realidades de doença que atingiram a comunidade de Aracati em tempos antigos, trouxeram o povo a esta devoção a São Sebastião. Primeiro, na pequena comunidade de Canoa Quebrada, há muitos anos, depois a própria cidade de Aracati, atingida pela varíola, e a devoção a São Sebastião livrou esta cidade destas doenças, dessas pestes que contagiam e que matam, sobretudo, os pobres, que não têm atendimento, que não tinham condições de pagar por um tratamento de saúde. Mas São Sebastião é para nós testemunho de fé, como dizia a oração inicial, porque ele obedeceu mais a Deus do que aos homens. A oração inicial dessa celebração dizia: dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentados pelo exemplo de São Sebastião, tenhamos a coragem de obedecer mais a vós, mais a Deus, do que aos homens. E São Sebastião, a vida dele pode ser resumida nessa frase: obedeceu mais a Deus do que aos homens. Era membro do exército, da guarda pessoal do imperador Diocleciano. Tinha tudo para subir, tinha tudo para ser importante, tinha tudo para ser e para ter poder, prestígio e riqueza. Mas o seguimento a Jesus Cristo, a fidelidade nos passos de Jesus, tornou-se para Sebastião a riqueza, o presente, o tesouro mais precioso. E por isso, ele deixou de lado poder, prestígio, riqueza, honrarias, para seguir de perto o testemunho do Cristo Senhor. Parece loucura. Como é que se deixa tantas vantagens? Como é que se deixa tanto prestígio? É loucura. Mas antes de Sebastião, um outro também foi chamado de louco. E foi chamado de louco não foi pelos de fora, não. Foi chamado de louco pelos próprios parentes. É Jesus de Nazaré. E o evangelho de hoje, 2 versículos bastante significativos. Jesus andava e a multidão ia atrás. E a vida de Jesus, todas as suas energias eram consumidas para cuidar do povo. E Jesus falava de Deus de uma maneira diferente. Jesus revelava o rosto do Deus de amor,
Jesus revelava o rosto do Deus de misericórdia. Jesus revelava o rosto do Deus que colocava como lei maior a vida e a dignidade das pessoas. E ao longo dessa semana, Jesus ia quebrando, Jesus ia batendo naqueles que insistiam em manter e em sustentar os seus privilégios às custas do povo. Jesus, nós ouvimos ao longo desse novenário, curou em dia de sábado. Jesus, nós ouvimos essa semana, permitiu que os seus discípulos colhessem espigas em dia de sábado para matar a fome. Jesus colocou no centro da comunidade e no centro das preocupações da nossa vida um homem com a mão seca, símbolo dos marginalizados e excluídos de todos os tempos. Olha que diferença! E Jesus, com isso, manifestava a que veio. E manifestava o modo como o amor de Deus se manifesta. Deus se coloca do lado dos pequenos, Deus se coloca do lado dos fracos, Deus se coloca do lado dos excluídos e marginalizados. Mas isso está incomodando. E os poderosos começam a tramar a morte de Jesus. Também nós ouvimos essa semana. Os fariseus e os herodianos, que eram como água e vinho, não se misturavam, nesse dia resolveram se reunir para tramar a morte de Jesus. Começa, portanto, a rejeição de Jesus. Mas aí, quando começa uma situação de rejeição, o que o pregador mais deseja é encontrar acolhida em casa, encontrar força entre os seus, para prosseguir, para continuar a sua missão. Mas nem isso Jesus encontrou. Os parentes começaram a ter vergonha. Vamos agarrá-lo. Vamos levá-lo, porque ele está nos causando vergonha, porque ele enlouqueceu. É interessante esse evangelho de hoje. A família, os parentes de Jesus, os mais próximos, também o rejeitam. Mas isso não foi empecilho, isso não foi barreira para impedir a continuidade da missão de Jesus. Ele continuou firme, forte, porque se sustentava em Deus. Porque queria continuamente manifestar essa imagem do Deus amoroso, do Deus misericordioso, do Deus que se coloca do lado dos pobres e pequenos. De Jesus se pode dizer a mesma coisa da oração a São Sebastião ou de São Sebastião. Ele obedeceu a Deus, não aos homens. E como é difícil tomar essa decisão. Porque primeiro se oferece o mel, as vantagens, o prestígio, o poder, a honra. Quando se rejeita isso, aí vem o fel. A perseguição, a morte, na cruz ou nas flechadas da laranjeira.
Como é difícil, minhas irmãs e meus irmãos, ser discípulos de Jesus. Aparentemente, parece uma loucura. Mas, se tem uma coisa neste mundo que vale a pena, é andar nos passos de Jesus. Se tem alguma coisa neste mundo que vale a pena, não se chama poder, não se chama riqueza, não se chama prestígio, não se chama honrarias. Se tem uma coisa que vale a pena ter nesse mundo, é a fidelidade nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa fidelidade, Sebastião rejeitou tudo. Por causa dessa fidelidade, Sebastião sofreu tudo. Mas por causa dessa fidelidade, ele nunca desistiu. Também nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados, somos convocados a ter a mesma fidelidade de Sebastião nos passos de Jesus. Não nos deixemos encantar por aqueles que querem nos enganar com honrarias, com prestígios, com elogios. O pagamento do discípulo de Jesus é a consciência de fidelidade ao Evangelho. O salário do discípulo de Jesus é a consciência de estar firme e forte nos passos dele. A resposta que virá é parecida com essa do Evangelho de hoje. Ele está louco, vamos agarrá-lo, vamos calá-lo, vamos silenciá-lo, vamos acabar com a sua imagem. Foi assim que fizeram com Jesus, quando colocaram numa cruz. Porque a cruz era a pior condenação no tempo de Jesus, queriam que ele fosse esquecido. Foi assim que fizeram com Sebastião, ao amarrá-lo numa laranjeira, tirar sua roupa e lançar flechas contra ele. É melhor calá-lo, é melhor silenciá-lo, é melhor que ele seja ultrajado diante de todos para que seja esquecido. Mas é a fidelidade a Jesus Cristo que traz hoje essa multidão a esta praça. É a fidelidade à vontade de Deus que nos inspira todo ano a vir aqui, a celebrar a nossa festa, a celebrar a nossa devoção a São Sebastião. Mas, minhas irmãs e meus irmãos, quem celebra o testemunho de São Sebastião, quem anda nos passos de Jesus, deve fazê-lo durante o ano todo. E andar nos passos de Jesus, ser inspirado pelo testemunho de São Sebastião, significa para cada um de nós ser a diferença no mundo em que vivemos. Quão diferente, quão longe da vontade de Deus está o mundo em que vivemos. Quanta injustiça, quanta pobreza, quanta miséria, quanta opressão, quanto desemprego, quanta falta de oportunidade, sobretudo para os pobres. Esse mundo em que estamos, e no contexto em que estamos, isso não é a vontade de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, andar nos passos de Jesus, seguir o testemunho de São Sebastião,
implica para cada um de nós a fortaleza de ânimo, como diz a oração do dia, a coragem de ser agente de transformação nesse mundo. Enquanto houver uma só pessoa passando fome, enquanto houver um só necessitado, enquanto houver uma pessoa morrendo por falta de um atendimento médico básico, isso deve ser para nós como um tapa na cara de que ainda não estamos realizando suficientemente a vontade de Deus. Que o testemunho de São Sebastião nos inspire. Que a fidelidade nos passos de Jesus não nos faça desanimar diante daqueles que vão muitas vezes nos chamar de loucos, que vão nos perseguir. Talvez esse seja o sinal mais claro da fidelidade nos passos de Jesus. Que nós nunca percamos a esperança, que nós nunca tiremos ou deixemos de lado a coragem, a força e, sobretudo, a vontade de fazer desse mundo o mundo segundo a vontade de Deus. De fazer desse mundo, e o mundo começa em Aracati, que nós façamos deste nosso mundo o mundo segundo a vontade de Deus. Mundo do amor, mundo da justiça, mundo da fraternidade, mundo em que respeitamos e lutamos pela vida e a dignidade dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais carentes. Que São Sebastião nos inspire e que essa Eucaristia que estamos celebrando fortaleça a nossa vida, fortaleça nossos pés e nossas pernas, muitas vezes fraquejantes e debilitados, para que com a mesma fortaleza de ânimo de São Sebastião, tenhamos a coragem de, por palavras e obras, darmos o testemunho de Jesus Cristo, construindo o mundo do amor, da justiça e da fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.